Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia. Sabe que outro dia eu sonhei contigo, Fabiano? Sonhou o quê? Sonhou o quê? Eu sonhei que eu estava indo para a faculdade e que eu tinha que... uma das matérias que eu precisava me inscrever era matemática. E eu sempre tive muita dificuldade com matemática. E aí eu descobria que um dos professores de matemática, porque normalmente na faculdade você tem uma matéria e você tem vários professores que dão a mesma matéria, né? E você pode escolher o professor dependendo do horário, né? Tem professor que dia da semana, isso vai variando um pouquinho. E aí eu descobria que o Marcelo, de matemática, dava aula nesta faculdade. Eu estava começando uma faculdade nova e eu realmente não lembro no sonho de que era. E aí eu, andando pela faculdade atrás do Marcelo, via você. Aí eu perguntava assim, você vai fazer aula de matemática? Aí você dizia assim, vou sim. Eu falei, e quem é o professor? Ah, é o Marcelo. Eu falei, então é essa matéria mesmo que eu preciso fazer. Como é que eu faço para trocar de matéria? Aí você estava com outro grupo de meninos, eu não me lembro se tinha mais alguém conhecido. E aí tem que ir na secretaria para pedir uma transferência de turma. Normalmente é assim mesmo que acontece na faculdade, né? Aí eu ia para fazer a transferência de turma, chegava lá, me interessava por uma outra matéria, deixava matemática para lá, não me inscrevia em matemática e me inscrevia numa outra matéria que eu tinha gostado mais. Eu sou tão péssima em matemática que até no sonho eu fujo dela. Mas quem sabe isso aí é profético, de que você vai para a faculdade ano que vem. Tomara. É minha vontade de voltar a estudar. Agora nem sei quando.
Bem, acho que já entrou quem tinha que entrar. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos falar um pouquinho. Vinícius, sabe que outro dia eu estava vendo umas fotos antigas da escola e achei uma foto sua? Minha? Pequenininho. Que isso? Relíquia. Você era da turma. Eu peguei vocês, eu acho que no 7º ano. Eu acho que vocês estavam no Foi 7º ou no 8º. foi sétimo, oitavo, A não 7º lembro. ou 8º. E tem uma foto sua com aquela sua turma do barulho. É normal. Numa festa, alguma coisa que a gente fez, eu não sei se foi lanche coletivo, e vocês sentados no chão comendo, eu acho que era um lanche coletivo, não sei se foi Páscoa. Lembra uma mesa de Páscoa que a gente fez uma vez no meio do pátio? Uma mesa gigantesca? Lembro, foi mó mesão cheio de comida. Foi, foi mesmo, mesão gigantesco. Eu acho que foi nessa festa de Páscoa, porque vocês eram muito pequenininhos na foto. Uhum. Então vamos lá, gente. É a primeira vez que nós vamos fazer prova formal de ensino religioso no Butinhã. Em outras escolas que eu trabalho, a prova não é uma surpresa, né? A gente tem prova. A prova de ensino religioso, ela normalmente é uma prova toda discursiva, tem poucas questões de múltipla escolha. É, eu, particularmente, gosto de trabalhar muito com imagens, com tirinhas, né, com cartoon. Eu dou sempre uma misturada assim, nos tipos de questão, é, de acordo com o tema que a gente esteja falando. Porém, né, como nós estamos trabalhando nessa plataforma nova, online, né, por conta do nosso isolamento social, totalmente necessário nesse momento, houve a necessidade de fazer uma prova formal de ensino religioso e de empreendedorismo também, para as turmas que têm empreendedorismo, tá? Então, a prova de vocês, todo mundo já teve acesso ao calendário de prova? Todo mundo já Sim, recebeu? professor. Sim, todo mundo. E É importante guardar este calendário, colocar num local bastante visível, né? Quem pode salvar, tem a possibilidade de salvar no celular também, para não perder nenhuma prova, não confundir os dias de prova, tá? Nos dias de prova, vocês não terão aula, é só para executar a prova, né? Na verdade, conta como dia letivo, é um dia letivo, mas é o dia de fazer a prova, tá? A nossa matéria já está na plataforma, então, para quem entrou lá na plataforma, deixa eu dar uma olhada aqui nas visualizações, eu coloquei lá um campo, conteúdo para avaliação online, como se fosse uma aula, mas eu coloquei o conteúdo e no campo aula eu coloquei as matérias, né? Os conteúdos que vai cair na avaliação de vocês. Pelo que eu estou vendo, não visualizaram esse conteúdo. Na verdade, para mim aqui, só aparece 3 alunos até o momento visualizando esse conteúdo para avaliação online. Então, é interessante que vocês entrem na plataforma e verifiquem as informações que nós, professores, e aí eu falo pela equipe, tá? Pela equipe de professores que nós estamos colocando para vocês.
o nosso conteúdo para a prova são as aulas 4 e 7. A aula 4, ela foi enviada para vocês antes de começarmos as aulas online. Quando nós começamos as aulas, na aula 8, eu fiz a revisão da aula 4, onde a gente fala sobre preconceito, racismo e discriminação. Então, onde é que está o conteúdo da aula 4? Na aula que está marcada como aula 4. Eu tenho um anexo, que é... Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Parecia que tinha caído aqui, deu uma congelada. Eu tenho um anexo, onde está a matéria, né, o texto, e eu tenho um vídeo de apoio que fala sobre racismo. É um videozinho de 10 minutos de uma menina que é ativista que fala sobre o racismo. E na aula 8, você tem o vídeo da nossa aula revisional. Você tem a gravação da nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tenho não, professora. Não. O segundo assunto que nós vamos falar na avaliação é desigualdade social. Essa aula é a aula número 7. E nós tivemos essa aula, ela já foi enviada. Na verdade, essa aula ela foi enviada justamente na semana que nós começamos as aulas online. E o revisional dela aconteceu no dia 3 de junho, e ela foi a aula 10. Então, todo o conteúdo sobre desigualdade social, que é o texto para ser lido e 2 vídeos. Um é a música do Lenine, lembra que eu coloquei para vocês? Relampiano. E é Relampiano mesmo o nome da música, tá? E tem um outro vídeo que explica o que é desigualdade social. Então, acho bacana ver esse vídeo do Politizando, falando sobre a desigualdade social, e ler o texto. Por quê? Vocês sabem que vocês terão acesso ao material para consulta, correto? Sim. Agora, mesmo tendo acesso ao material para consulta, acho muito interessante que você não deixe para consultar, pesquisar o material no momento em que vocês estiverem fazendo a prova. Porque se você, no mínimo, não conhecer o material, você vai ter dificuldade até de pesquisar. Tá? Mais ou menos assim, um exemplo bobo, né? Mas muito ilustrativo, quando você está lendo um livro e aí, de repente, o livro cai da mão ou você fecha o livro sem marcar a página e por uma questão mesmo de memória visual ou do contexto do livro, você sabe exatamente onde é que você parou. Aí você abre mais ou menos ali na quantidade de páginas, tá, era aqui. Aí você vai, marca o livro e fecha. Né? É mais ou menos isso que acontece. Se você simplesmente for procurar o material no momento em que você começa a fazer a prova, não chama nem de probabilidade, mas a possibilidade de você não se sair bem mesmo consultando é muito complicada. Até porque a gente não faz uma prova
né, a gente não monta uma prova simplesmente para o aluno. Nossa, minha câmera hoje está horrível. Você não monta um conteúdo de prova simplesmente para o aluno consultar, ir lá e marcar a resposta certa, né? O aluno, mesmo tendo pergunta de múltipla escolha, ele tem que pensar naquilo que ele está respondendo, ele tem que ter domínio do que ele está respondendo, enfim. Vai um pouquinho além de simplesmente escolher uma resposta aleatoriamente e marcar. Alguém tem alguma dúvida sobre conteúdo? Não. Com relação à minha prova, o que eu posso falar um pouco para vocês, assim? Em algumas situações, deixa eu abrir aqui o material sobre racismo. Em algumas situações, eu tenho aqui uma tabela, né? Por exemplo, nessa tabela eu tenho as explicações, os textos explicativos, né? Fazendo as correlações. O significado de preconceito, o significado de racismo. Em alguns momentos, eu posso pegar exatamente o texto que está aqui, copiar, colar na prova. Então, eu estou dizendo para você o que é racismo. Eu não vou te perguntar o que é racismo. Eu já estou dizendo para você. Mas vou colocar 4 exemplos. E dentro desses 4 exemplos, eu vou pedir para você me dizer qual o que melhor exemplifica uma ação de racismo, por exemplo. Eu vou colocar lá 4 alternativas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu situação tal. Dentro dessas 4 situações, qual é a que melhor exemplifica uma situação de racismo? Aí vocês vão marcar uma alternativa para mim. Ok? Tô vendo que ninguém tem dúvida, todo mundo vai tirar 10. Não tem nada pra falar, não. Com relação à nota. Vocês já sabem que vocês saberão o resultado da prova de vocês assim que ela for enviada? Sim, eles mandaram e-mail explicando tudo. E a Flávia também já entrou numa chamada e explicou tudo pra gente. Legal, bacana. Então, ninguém tem dúvida de nada? Não. Tem certeza? Sim. Querem falar um pouco sobre o assunto da prova? Acho que tá tudo tranquilo em relação a isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Esse é o momento, gente. Farei a chamada, hein? Alexandre. Andrew. Presente. Ana Clara. Clara. Presente. Fabiano. Presente. Fabrício.
Giovana, Presente. Giovanni, Presente. Iron. Alguém tem notícias do Iron? Ele tava na aula ontem. Ele estava ontem? Tá. Tava. João Marcelo, Presente, senhor. Luana. Luana, Presente. Lucas, Gama, Presente. Lucas Dias, Presente. Luciano, Presente. Maria Eduarda, Autor. Cardoso, Maria Eduarda Lourenço, Eu. Presente. Miguel, Miguel, Ele tá presente. ele está presente? Tá. Rafael, Presente. Tiago, Presente. Vinícius, Presente, professor. eita, Iana, Presente. Cauã, Cauã, nós ainda temos 6 minutos de aula, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a prova de maneira geral? Vocês entenderam com relação a sair da prova e voltar e ter que começar a prova toda de novo? Sim. Bem, vejo que ninguém tem dúvidas, né? Todo mundo, quem está aqui, respondeu a chamada. Não tem dúvida nenhuma. Se no momento da prova vocês tiverem algum problema de acesso, algum erro que vocês tenham percebido, assim, erro que eu digo é entrar no sistema, o sistema não entrar, né, que não seja questões ligadas à conexão, a escola ela está disponível para atender vocês, façam contato com a escola. A escola tem o número de WhatsApp também, então façam contato com a secretaria ou façam contato pelo WhatsApp, tá? Pelo número também de celular da secretaria e para que vocês também não percam o período de acesso, tá? Não deixem para fazer a prova próximo do horário de término do acesso de vocês. Então, o término são as 17h30. Não deixa para começar a prova às 17 horas. Acorda, toma seu café, se alimenta, desperta e senta no computador ou mesmo no celular, porque você também consegue acessar a plataforma pelo celular. E não perde tempo, né? Não deixa para a parte da tarde, assim, vai fazendo que, se houver algum problema, mais tempo que vocês têm para resolver. Certo? Falou. São 10 questões de ensino religioso. As questões, como eu falei para vocês, são todas de múltipla escolha.
Porém, gostaria que vocês, além de entender, né, os termos que eu coloquei aqui, vocês pensassem, enquanto vocês estiverem lendo, vocês pensassem em situações, tá? Vai na internet também, enquanto vocês estiverem estudando, e dá uma lida em notícias que estão na internet sobre um determinado assunto, dá uma lida num jornal, né, num site de notícias, para ver aquele determinado assunto, como ele está sendo tratado na mídia, tá? Exemplos de situações que são consideradas, né? Isso aqui é o quê? Isso é preconceito ou isso é racismo? Prestar atenção na diferença, né, entre preconceito, racismo e discriminação. Racismo e discriminação são crimes. Eles têm leis, né, que podem levar à justiça pessoas que cometem racismo e discriminação. Preconceito, não. Como assim? Por exemplo, eu vou entrar no elevador e uma pessoa negra vai entrar no elevador também. E considerem que naquele momento ali eu sou racista, tá? Mas eu simplesmente não entro no elevador. A pessoa negra entrou, eu vi que ela entrou e eu saí do elevador. A partir do momento que eu não abri a minha boca, eu não falei nada, eu não olhei para a pessoa com um ar, né, de nojo, enfim, fiz cara feia, eu simplesmente saí do elevador, é um direito meu. É preconceito? É preconceito. Mas eu não cometi nenhuma ação de racismo. Agora, se eu vou entrar no elevador, a pessoa negra entra e eu mando ela sair, ou eu falo alguma coisa, com você eu não vou porque você é preto, com você eu não vou porque você é negro, me recuso a estar no mesmo lugar que uma pessoa negra, aí eu tive uma ação, eu cometi um ato de racismo. Então, por isso eu estou cometendo um crime. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na prova vocês vão encontrar situações assim. Eu estou dando o conceito e eu vou colocar 4 exemplos. E vou pedir para você marcar o exemplo que melhor ilustra uma situação de racismo, por exemplo. Ok? E eu tive o cuidado de colocar exemplos que fossem muito claros, para não ficar dúvida, né? Para não tem pegadinha. Ou é aquilo e pronto, tá? Tá bom. Turma bastante calada. Isso é muito bom, mas isso também é ruim. Mas eu espero que vocês se preparem bem para essa avaliação. Ok? Vou encerrar por aqui então, tá, gente? Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tá bom, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.